diante do meu noivo e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Ministros da Santidade, na direção do ministro Fábio dos Santos. Fique ligado, Deus tem um milagre para sua vida. Isso, pode voltando para o seu lugar. Mas aí na mesma unção, estou sentindo algo aqui diferente. Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, segunda carta escrita aos Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Novo Testamento, segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo, o menor dos apóstolos, capítulo 1, versículos 21 e 22. Agora é uma hora importante. Olha para o seu irmão e fala assim: agora é a hora da palavra de Deus. Fala assim: não converse comigo, só se for para dar glória e aleluia. Os que vão encontrando aí, já na medida que acharem, vão glorificando a Deus, né? Isso. Aqueles que não encontraram, diga assim: preciso ir para o estudo bíblico. Isso é fundamento, hein? Estudo bíblico é fundamento. Se você pensa que você vai sobreviver só com essas 2 horinhas aqui de mistério e poder, você está enganado. Isso aqui é complemento. Oração, estudo da palavra são fundamentos, né? Isso. Agradecendo porque mais um culto da família, mais uma vitória. Porque se essa porta proclama a vitória da família, você pode ter certeza que a vitória é certa sobre nossas casas, ainda que o mundo tente destruir o que Deus criou. Essa semente já está no nosso coração e ninguém pode tirar. Nós sabemos que a família é projeto do Senhor e é com uma família de pé que a gente vence. Graças a Deus. É Deus sendo o centro da família que a gente tem vitória. Vamos ler? Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Eu vou ler mais uma vez. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Agora você vai ter que colocar sua Bíblia em algum lugar, porque nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos decretar que só o Senhor será dono desta reunião. Nenhum espírito perturbador, nenhum espírito dispersador, ou seja qual for a forma que Satanás venha tentar impedir esta reunião, nós vamos anular, na autoridade do nome do Senhor Jesus, as obras dele. Amém? Quem tem autoridade como igreja de Cristo sobre o inferno, levanta as mãos. Então, vamos orar. Senhor Deus amado, grandioso, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós te louvamos, porque tu és fiel. Deus, neste momento, a tua palavra será pregada. Pai, quem vai aparecer aqui não é o pregador, Deus, mas é a sua mensagem, é a sua revelação que será ministrada agora. E só ela é suficiente para libertar, para salvar, para renovar, para colocar este povo, ó Deus, que o Senhor ama de pé,
mesmo em dias difíceis, nos confirma na tua presença até a tua vinda, até o arrebatamento. É o que nós queremos, ó Senhor. Os nossos corações estão limpos, estão abertos, as nossas mentes já estão preparadas para ouvir a tua voz. Nós fazemos um compromisso de te adorar aqui. Nós fazemos um compromisso de te cultuar, de acreditar, de pôr em prática, de guardar tudo aquilo que o Senhor nos ensinar agora. Deus, eu diminuo mais uma vez, e que o Senhor apareça, e que mais uma vez, Senhor, como ministro do teu evangelho, eu venha ser bem sucedido, e o teu reino venha dizer amém, porque honras e glória pertencem ao Senhor Jesus. E você que é pentecostal, não somente aplauda ao Senhor, mas glorifiquem, falem línguas estranhas, adorem com sua voz, com seu corpo, e se possível pode até pular de alegria hoje, porque para isso estamos aqui, graças a Deus. Amada igreja, o versículo que nós lemos agora, embora pareça passar desapercebido para aqueles que já leram as páginas do Novo Testamento, talvez possa parecer um versículo comum, mas há aqui uma profunda revelação. Há aqui algo inusitado, e só o Espírito de Deus para nos levar a descobrir essas coisas. Paulo aqui teve uma revelação fundamental, e eu volto a dizer, este versículo não é nenhum daqueles que a gente decora, daqueles que a gente ama, que já fica como emblema no nosso peito. Essa passagem aqui, muito menos, ela é lembrada até mesmo no meio das nossas reuniões, por causa de ter tesouros que estão, na verdade, escondidos. Não é qualquer mente, não é qualquer crente que lê um versículo como esse e consegue achar preciosidades. Se não for o Espírito Santo, se não for uma pessoa que ame, que busque a revelação da palavra para ter uma vida abençoada, textos como estes vão passar batidos. Você vai ler a Bíblia 1, 2, 3 vezes, 4, 5, 6 anos e nunca vai achar o que está escondido aqui, porque o meu Deus, ele revela tesouros escondidos. Ele disse isso a Isaías, ele falou: os tesouros da escuridade eu te darei. E aqui está um tesouro da revelação que o Espírito Santo escavou e trouxe a visão humana. E agradeço ao apóstolo Paulo por nos dar um ensinamento tão grande como esse. Para que você entenda um pouquinho do que eu quero falar hoje, e preciso da sua atenção, eu quero que você entenda um pouco o contexto deste livro ao qual nós acabamos de ler, porque sabemos que essa carta escrita aos Coríntios foi escrita aos habitantes da cidade de Corinto. E o que era a cidade de Corinto? Era uma cidade metrópole grega e moralmente muito corrupta. Após passar 18 meses ali, o apóstolo Paulo funda essa igreja com o auxílio de Priscila e Áquila, que também eram colaboradores do evangelho. E isso foi feito durante a sua segunda viagem missionária. Agora, quando Paulo já está na sua terceira viagem, ele passa por Corinto, passa por Éfeso, e lá em Éfeso ele recebe notícias de que aquela igreja que ele levantou, com crentes fiéis, haviam ali gentios, haviam ali gregos, haviam ali judeus, mas todos eles cheios do Espírito Santo. A igreja de Corinto é conhecida como a igreja rica pelos dons espirituais, mas também a igreja problemática. E quando Paulo recebe notícias de que a igreja que ele fundou estava com problemas, ele é impelido a escrever cartas. E a primeira carta ele tenta auxiliar os crentes na liturgia, na reunião, a respeito do pecado e coisas assim. Já na segunda carta, os falsos apóstolos começaram a dizer que Paulo não era um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, e que tudo que ele ensinava a respeito da fé, de crer no nome de Jesus Cristo, sem a observância da lei, todo esse legalismo ensinado começou a atrapalhar o fluir desta igreja. E o que acontece? A minoria começa a desviar-se, e Paulo é impelido, é obrigado a escrever 2 cartas para tentar ajudar esta igreja, porque pessoalmente ele não podia estar lá por causa de sua corrida agenda missionária.
história. Então, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios é a carta que tem mais teor autobiográfico de Paulo, ou seja, é a carta que ele tem mais necessidade a respeito de falar de sua chamada, de seu ministério, de que realmente ele é um homem de Deus, que tudo que ele faz é por amor, aquilo que Deus o ensinou, que ele não é um impostor. E dentre todas essas características pessoais do ministério de Paulo, nós encontramos aqui no capítulo 1 já uma revelação, algo que foi preparado para a igreja. Ele se importou de uma forma tão grande com suas ovelhas que ele deixou este ensinamento como uma receita para que eles não viessem a tropeçar de forma nenhuma. Quando eu falo da segunda carta aos Coríntios, eu falo de uma carta escrita a 3 classes de pessoas. Para que você entenda comigo, eu peço que você repita só por mês para a gente ser didático, só para que todos entendam. Diga assim: esta carta foi escrita a 3 classes de pessoas. Diga assim: aos crentes fiéis. Diga assim: aos opositores. E diga assim: e aos desviados. De novo: aos crentes fiéis, aos opositores e aos desviados. Olhe para cá. Pois bem, então nós sabemos já por resumo que essa carta vai ter conteúdos a respeito desses 3 tipos de classe de pessoas. São esses os 3 níveis de alcance que Paulo tem dentro dessa carta. E o versículo, ou os versículos, perdão, que eu acabei de ler, são os versículos que são relacionados principalmente aos crentes que permaneceram fiéis. E também para os crentes que estavam se desviando. E quando nós lemos aqui estes versículos, se você percebeu, se o Espírito Santo te deu uma graça a mais aí, você pode observar destacadamente 4 palavras importantes aqui. São elas o confirmar, a palavra ungir, a palavra selar e a palavra empenhorar, que estão conjugadas no passado, mas e também algumas no presente. Então vamos dizer aqui, eu vou repetir de novo a carta e o versículo nos diz: mas o que nos confirma, diga assim: confirma. Não, isso aí está parecendo igreja tradicional, com todo respeito, mas a gente não é tradicional. A gente não congrega naquelas igrejas que cai neve, que a gente fica gripado quando entra, né? A gente congrega numa igreja que o símbolo dela é o fogo. Se você olhar aqui, tem fogo nesse símbolo. Então, toda vez que você entrar neste lugar, olha para este fogo e lembra quem você é. Pelo amor de Deus, não sofra com crise de identidade. Você é pentecostal e acabou. Não tem frieza que te pegue. Aleluia! Diga assim: confirma. E aí diz: com Cristo, em Cristo, peraí. E o que nós, aí diga a palavra ungiu. Mais alto: ungiu. E ele diz, terminando, selou. Diga assim: selou. Mais alto: selou. E para terminar, diga assim: penhor. Penhor. São estas as 4 palavras que estão dentro desses versículos, que são as riquezas que Paulo nos deu. E eu glorifico a Deus por isso. Então, sem conjugar os verbos, eu vou facilitar para a sua vida. Eu quero pregar aqui sobre 4 obras de Deus em nós, ou 4 aspectos da obra de Deus em nós por meio do Espírito Santo. Me entenderam aí? Dá um sinal de que entendeu. Então, essas quatro obras de Deus em nós, mediante o Espírito, são a obra do confirmar, do ungir, selar e empenhorar. Paulo, temendo que a igreja viesse a sucumbir diante dos ataques de Satanás, ele fala sobre essas 4 coisas que o Espírito Santo traz para nós, ele trouxe para nós. Então, quando Paulo está falando, olha, eu estou falando de se confirmar ou firmar-se, eu estou falando da questão do ungir, do ser ungido, estou falando também do selo, e também, claro, da questão do penhor. Ele está dando
todas as diretrizes de um crente que não vai cair, que vai permanecer de pé até a volta de Jesus Cristo. Essa notícia é uma notícia para a gente já estar dando glória, aleluia. Porque se Deus falar para mim: ei, eu vou te dar a receita para você permanecer na minha presença até a volta do meu filho, ainda que o amor se esfrie, que a iniquidade aumente, ainda que a apostasia se multiplique, você vai permanecer fiel. Taracaço, aleluia. Isso é uma boa nova. Isso aqui é uma pérola. Eu paguei o preço para trazer isso aqui para você. Então peço que no mínimo você ouça e tente guardar isso no seu coração. Isso é um presente de Deus. Ainda mais em mês que vivemos em tantas fábulas, em tantas mensagens fictícias que curam superficialmente a ferida do povo. Nós recebemos algo que vai nos dar tutano, vai nos dar um mocotó, um alimento que vai fazer a gente ficar forte e não morrer no meio da caminhada, desnutrido por falta de pasto e alimento verdadeiro. Pois bem, olhe para cá, eu vou continuar a mensagem. O que eu quero dizer para você primeiramente é que o Espírito Santo, ele veio para nos firmar. Diga assim de novo: firmar. É assustador, principalmente nos nossos dias, a quantidade de pessoas que aceitaram a Jesus, que já frequentaram uma igreja, mas não se firmaram. Eu não posso omitir esse fato que há pessoas que não se firmam. De forma nenhuma elas conseguem se firmar no Evangelho, firmar os seus pés na rocha forte. Pode ver, essas pessoas elas param na metade, elas desistem, elas olham para trás. Eu já vou te dar uma notícia: olha, irmão, se você está sentindo fraco, até o fraco Deus vai te ajudar, vai te dar força, vai estender a mão para te socorrer. Mas se você olhar para trás, se você for um covarde, um medroso, aí Deus não tem pacto com isso. Então não olhe para trás, não desista. Mesmo que esteja fraco, saiba: o Deus que você aceitou, aquele que morreu na cruz do Calvário, Ele vai te ajudar nas suas fraquezas. A gente se sente fraco e se entrega, não. A minha Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque Deus não chamou o super-herói. Se você veio para a igreja pensando que você ia vencer tudo na força do seu braço, no seu intelecto, na sua beleza, no seu dinheiro, você está enganado. Deus não precisa desse tipo de gente. Deus conta com aqueles que são necessitados, dependentes, não podem viver sem Deus, precisam de Deus para tudo. E se tem gente que precisa dele para tudo, já levanta a mão e diga: eis-me aqui. E é na sua fraqueza que você vai experimentar o poder de Deus. Porque Deus não ajuda autossuficiente. Deus não ajuda pessoas soberbas. Pelo contrário, a palavra diz que o soberbo ele abate, mas ele dá graça aos humildes. E a palavra de Deus também nos diz, o apóstolo Pedro nos fala isso como ensinamento: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Então, irmão, humilhando-se diante de Deus, nós nos firmamos pelo poder do Espírito. E eu quero dizer isso para você, e vou repetir sobre essa questão: você precisa ser cheio do Espírito, a ponto de que Ele confirme a sua permanência na presença dEle. Porque se você ainda é aquele que problema com o irmão, com a família, te tira da igreja, você é um impostor da fé, irmão. Você não conheceu a verdadeira fé. Porque esses aí é os que inventam desculpas, é aqueles falsos crentes. Olha, eu não vou mais para essa igreja porque não dá, estou com um problema assim, sabe? Lá ninguém me trata bem, o fulano não dá, ele se levanta contra mim. Isso não é nada de cristianismo, nada de evangelho. Porque fiel é o que prometeu, e é Ele que nós temos que honrar. Eu não estou nem aí para quem não quer a minha vitória. Eu não estou nem aí para quem ora contrário à minha vida. Pode fazer macumba, pode pegar o galinheiro inteiro e matar, não vai pegar. Eu estou firmado, é nele, é nele, é nele.
maldição e inveja daqueles que não te ajudam não pega. Oraço e deface, porque o Espírito Santo veio há mais de 2000 anos atrás para nos firmar na verdade. Então a primeira obra do Espírito Santo é firmar. E se você não está firmado, você ainda não recebeu. Você tem que buscar por isso. É direito seu. É bênção sua. Jesus garantiu na cruz do Calvário. Mas o triste é porque poucas pessoas se importam com isso. Mas no dia que você se importar e falar, eu quero ficar firme, ainda mais sabendo que o Espírito Santo te dá isto gratuitamente, é só você buscar. É só você passar horas com ele chorando e dizendo, não, Deus, salva meu marido, Deus, cura o meu gatinho que está com dor de barriga. Isso ele já cansou de ouvir. Mas se você passar horas dizendo, eu não quero saber de homem, eu não estou na igreja por causa de homem, de dinheiro, de nada, eu quero estar firmado na verdade, porque o Senhor está voltando para me buscar. Ele vai te firmar. Então o Espírito Santo nos firma. Deus nos chamou para sermos crentes firmados, não levado por qualquer vento de doutrina, qualquer problema circunstancial. Não! Nós estamos firmados. Os pregadores que eu ouvia desde o meu início no Evangelho diziam, o crente é igual a palmeira. Por quê? Porque a palmeira, o que ela cresce para cima, ela cresce o dobro de raiz para baixo. Então ela enverga para cá, o vento vem para envergar para lá, e ela continua lá e não quebra. Eu ouvi os pregadores dizendo, olha, crente firmado na rocha é igual suco de laranja. Quanto mais você espreme, mais dá caldo, mais sai unção, mais sai azeite, mais sai boas obras na presença de Deus. É esse tipo de crente que está faltando nos nossos dias. A gente vive uma geração dodói, uma geração doente. Na minha época eu ficava na esquina ouvindo tanto apelido que a gente quase chorava, e nem por isso a gente deixava de viver. Hoje você ri do cabelo da pessoa, fala do nariz dela, ela diz que é bullying, vai te processar. Eu falei um dia desse numa reunião que fomos convidados sobre a questão do caminho da paz através da religião, e eu não aprovo, não concordo. Eu creio nos valores da família. A família tem que ser formada por a união de um homem, de uma mulher. 2 homens não geram filhos. Se 2 homens e 2 mulheres fizerem família, o mundo vai acabar. E uma pessoa, quando ouviu isso, veio dizer, eu vou te processar. Eu falei, busque o seu direito, porque o seu começa onde o meu termina, meu filho. Eu sei também dos meus direitos, mas não vou ficar calado, porque eu não sou aquele crente que quando é ameaçado põe o rabo entre as pernas e foge da batalha. Não, se for preciso morrer pela fé que eu acredito, eis-me aqui. Foi para isso que eu nasci mesmo, foi para morrer, e morrer por amor àquele que deu a vida dele por mim na cruz. Crente firmado pensa assim. E eu já falei, não é mérito de homem, é obra do Espírito Santo. Então aprenda os 4 passos, não queira adiantar. Porque você cai, levanta, você quer fazer aquilo que Deus está preparando lá antes da hora. Nem você está firmado, como é que você vai firmar os outros? Mas você vai ficar botando a mão na cabeça dos outros, vai para a igreja, se levanta, dando conserto, e você está desconcertado, meu filho. Cuidado, tem que ser na direção do Espírito, tem que ser na humildade, tem que aprender a obedecer, a ser crente. Passando por tudo, você continua fiel, ele vai te dar unção para você botar o dedo na cara e profetizar. Mas se não é fiel ainda nem no pouco, então fique calado. Você está pensando que eu estou pregando aqui, eu não passei no teste de Jeová primeiro para te bater? Porque antes de te dar o chicote, quem é chicoteado sou eu. Eu sou o primeiro a ser ensinado por Deus para depois ensinar você. Então nós temos que entender. Eu aprendi que eu tenho que primeiro me firmar os meus pés, porque do que adianta eu falar para as pessoas de Deus, e amanhã as pessoas de Deus que me ouviram falar de Deus me ver caído aí, passando vergonha no Evangelho. Então primeiro a gente firma os nossos pés, e depois a gente mostra o Deus que a gente tem experiência e sabe que nos firma na verdade. Ah, como é bom ser crente firmado na rocha. E Ele está liberando isso hoje aqui. Ele está dizendo, eu quero te firmar na rocha.
basta somente você querer. E se quer, pode abrir a boca e dar um glória mais alto. Glória a Deus. Eu sempre ouvi isso. Se tu olhar para o homem, é porque os meus pais na fé não tinham o entendimento que a gente tem agora. Não tinha faculdade de teologia, não tinha essas coisas de saber muito. Então eles eram meio simples, mas era pura verdade que saíam dos lábios deles. E os meus pais na fé me ensinavam, diziam: ó, se tu olhar para o homem, tu cai, meu filho. Se tu olhar para o homem, tu cai, meu filho. E eu tive que aprender isso na prática, para entender que se a gente for esperar do homem elogio, tapinha nas costas, a igreja de Jesus Cristo não estaria na terra. Porque primeiro ela veio para ser perseguida, desvalorizada, humilhada. Aí quando Jesus arrebatar ela, quando ele vir com poder e glória, e alguns que estão aqui ser reis, ser políticos, governando as nações do reino milenar, aí sim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só ele é o Senhor, e nós pisaremos na cabeça de Satanás. Tem que aguentar primeiro. Tem que estar com os lombos cingidos. Se firmar. Obra do Espírito Santo em nós. Só não firma se não quiser. Porque é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos que te garante: nada te tira da minha presença. Nem a morte, nem o porvir, nem os anjos, nada neste mundo pode nos tirar. Se você acredita nisso, agradeça e glorifique a Ele por isso. Primeira obra, o Espírito Santo nos firma. Segunda obra, nos unge. Ai, eu gosto desta palavra, unção. Que ungir vem do termo unção. Diga unção. Quando se ungia alguém em Israel, era para consagrá-lo, ou melhor dizendo, separá-lo para tal fim. E depois de separado, essa pessoa tinha poder para realizar coisas que homens natural não podiam. E eu vou repetir porque parece que tem gente que não gosta de poder. Quando Deus unge alguém, você se torna uma pessoa, em outras palavras, dizendo sobrenatural, sobre-humana. Você tem um poder fora desse mundo, fora do comum, que é dado só para quem Deus deita o olho, só para quem Deus unge com poder. A unção do Espírito é o segundo passo, é a segunda obra em nós. Por quê? Porque primeiro o Espírito Santo nos firma. É o primeiro passo, tem que estar firmado. Como é que ele vai confiar uma coisa a alguém que não sabe o que quer? Hoje quer Deus, amanhã não quer. A boca dele está dando glória a Deus aqui, chega em casa: ah não vou mais servir Jesus. Uai, Deus não confia em gente, vira folha, vira casaca. Judas Iscariotes no Pentecoste. Deus confia coisas a gentes fiéis, porque Ele é fiel, e nós também temos que ser. Receba de fidelidade aí sobre a tua vida. Quando o negócio aperta pra gente, pelo menos eu penso que a gente pensa assim, ou a gente pensa duas coisas: ou a gente quer morrer, ou eu não sei, eu acho que é só isso mesmo. A gente, quando não vê sair da nossa vida, que a perseguição está tão grande, porque os valentes de Jesus sofrem, irmão. Os valentes de Deus, você pensa que é fácil ficar pregando aqui: ai, que palavra abençoada, ore pela gente, irmão, porque o negócio é travado. E hoje a gente pensa em morrer, a gente não pensa em desviar, em voltar a beber aquela cachaça nojenta que você bebia, fumar aquele cigarro de maconha que é mais bosta de cavalo do que droga. Você não pensa em fundar o nariz no pó, não, você está firmado na rocha e diz: Satanás, esse gosto eu não dou para você, eu prefiro morrer. Quem está firmado na rocha, levanta a mão para glorificar este Deus.
mentes firmadas. Apartamento que nós estamos esse mês ainda, semanas atrás, eu sentei na varanda de casa no 6º andar e uma voz falou assim: pula daí. Eu falei: não, gente, eu não estou com vontade de pular. O que você está falando isso no meu ouvido? Fiquei com tanta raiva que eu saí de lá. Não quero morrer, não quero me suicidar, eu quero vida. E algumas semanas depois, nem foi, acredito que um mês depois, no mesmo prédio, no bloco que nós estamos, eu fiquei sabendo de um jovem que pulou ou caiu, e lá ele morreu. E eu fico pensando no mundo espiritual. O diabo às vezes fala na mente da pessoa, e ela, por não discernir que é um espírito, ela acredita que é um pensamento dela. E ela não tem autoridade para lutar com isso, porque voz do diabo não é pensamento. Não se resiste tentando por força própria dizer não vou, não vou. Voz do diabo se repreende pelo nome e o sangue de Cristo. Eu tinha conhecimento disso. Quando a voz veio em mim, eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Acabou, meu irmão, não tem diabo que fique. Mas o ímpio não sabe. E ele deve ter tentado, não conseguiu, e o diabo executou aquela obra maldita. E eu fico olhando para pessoas que precisam, além de estar firmados, ter a unção de Deus. Porque em momentos de dificuldade, o primeiro sinal de que você está firmado, você não vai querer fazer as coisas que você fazia antes. Você vai buscar a Deus, Se você vê que Deus está calado, parecendo que não te ouve, não te vê, que na verdade não é que Ele não te vê, Ele te vê. Ele só às vezes fica calado porque Ele quer te testar, ver até onde você pode por Ele. E quando você acha que não tem mais jeito, é o que você quer, ó. Então se não tem mais jeito, Deus me leva. Mas desistir, olhar para trás, desanimar, jamais. Jamais. E recebe a dica aí: quando ele vier em você e te mandar fazer alguma coisa para te desviar da presença de Deus, fala: ó, espírito maligno, não tem lugar para você aqui. O Espírito Santo já mora aqui, a casa é dele, ele manda aqui, ele reina aqui, ele está 24 horas aqui. Pode arrumar outra freguesia para cantar de galo, aqui você não entra mais. Pega isso para a sua vida. Demônio não pode mais te derrubar. Espírito do mundo não pode mais te escravizar. Você já foi livre por aquele que já te amou na cruz. A gente não é mais escravo. Quando era escravo ele falava e a gente fazia. Uma vez vieram me falar: pô, você crente é mó careta, não pode fumar um cigarro, não pode nada. Eu falei: cala a boca, quem não pode é você. Como assim? É você que não pode, eu que sou livre. Porque se eu for numa festa com você, eu posso ver todo mundo se drogando e bebendo, eu não tenho vontade de beber, eu tenho autoridade para escolher, eu sou livre. Agora você não, meu filho. Você está aqui, se você chegar perto de alguém se drogando e bebendo, você vai se drogar e se beber mesmo que você não queira. Por quê? Porque você é um escravo, você não tem Jesus. Então quem é o careta, quem é o derrotado é o Satanás, e quem serve ele. A gente tem que confessar a nossa liberdade em Cristo e pôr o diabo no lugar dele. Quem é careta, quem é escravo é quem não tem Deus. Nós somos livres. Diga assim: somos livres em Cristo Jesus. Nós podemos ser tentados, mas Deus fala: olha, com a tentação eu também te dou o escape. Nós podemos ser provados, mas Deus não permite uma prova além do que a gente possa suportar. Não vem tentação senão humana, mas antes Deus dá o escape. E outra coisa, quando o diabo vem, não se aceita a vontade dele, se resiste. Ele vem mesmo, ele fala, ele tenta, ele coloca prato. Mas cabe a você entender de Bíblia e dizer: resistir ao diabo, sujeitai-vos a Deus. E ele vai ficar olhando para você? Vai conseguir o que quer? Não, ele vai fugir. Satanás vai!
faz o teste. É 100% de dar certo, irmão. Unção. Quando nós falamos de unção, nós falamos de revestimento. Por quê? Porque quando aceitamos Jesus, nós somos vestidos pela graça. Diz amém quem entendeu. Mas só que a graça não é suficiente. Por quê? Porque mesmo crente salvo, na graça, não consegue vencer o diabo e nem falar de Jesus. Eu conheço um monte de gente que é aquela espécie de crente, agente secreto de Jeová. Ninguém sabe que ele é crente, irmão, nem ele mesmo. Por quê? Porque só está nessa graça aí, não tem revestimento e autoridade, que só é dada após a unção do Espírito. Quem não tem unção entra no ônibus, vê a pessoa triste, vê a pessoa chorando e não fala de Jesus. Está dentro de casa, o pai está na bebida, a mãe está na prostituição, não prega a verdade para ele. Vê um doente lá, passando mal, morrendo, não tem coragem de levar um óleozinho na bolsa, na carteira, e ungir, passar a mão e dizer: ser curado em nome de Jesus Cristo. Porque só faz isso quem tem a unção do Espírito. Só faz isso aquele que é consagrado por Deus, aquele que é separado e recebe o óleo para fazer aquilo que o homem natural não pode. Então, o segundo aspecto da obra de Deus em nós, por meio do Espírito, é nos dar unção. Como está faltando unção no nosso meio? Agora, unção virou sinônimo de gente que está no altar. É pastor e líder que tem unção, a igreja não tem não. Quem disse isso? Você está convivendo com a pessoa do trabalho, a pessoa está morrendo lá, você diz que: pastor, por favor, atende essa pessoa infeliz. E o que você está fazendo do lado dela? Está de enfeite? Está vendo que tem quase 50 pessoas aqui com um problema que a gente está tentando cuidar e não dá conta? Falta de unção. O demônio manifesta lá na sua casa de madrugada, você vem quarta, você vem sexta, você vem domingo, você vem sábado à tarde, pula, dá glória, fala em língua. Aí o demônio manifesta de madrugada, vai ligar para o pastor: pastor, vem aqui expulsar o demônio a acampar. Sabe o que é isso? Sabe? Não vai saber não? Eu vou te responder, diga assim: falta de unção. Agora, para você ficar feliz, que meu intuito não é te desanimar, a boa notícia é que o Espírito Santo dá unção para crente ainda. Você acha que você vai sair daqui e não vai ter problema na rua, não? Se eu fosse você, eu pegava logo. Porque nessa hora só a unção de Deus, meu filho. Eu não vou nem perguntar se você quer, porque é mandamento. Jesus, olha aqui, eu vou te explicar. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é para todos, não é? E ele diz: expulsai demônios, curar enfermos, não é isso? E aí, se beberem algo mortífero, não lhe fará dano algum, e ainda mais, pisará serpentes e escorpiões. São espécies de espíritos que talvez outro dia eu traga uma palavra a respeito disso para vocês. Então Jesus mandou ou não mandou? E aí, você tem que fazer ou não tem? Você é discípulo. Ele falou: ide fazer discípulos em todas as nações. Eles percorreram o Oriente, a Europa, e nós estamos aqui na América do Sul como discípulos de Cristo. Então, se nós temos que fazer, e se há só um meio de fazer o que Jesus mandou, não nos resta outra alternativa a não ser a buscar a unção, a jejuar e dobrar os joelhos e dizer: eu quero uma unção sobre a minha vida. Porque aí você vai pregar o evangelho sem medo, sem dó, e você vai impor as mãos sobre os enfermos e vai expulsar os demônios. E não precisa de botar a mão na cabeça para todo mundo ver e sacudir e cair no chão, não. Irmão, um dia nós estávamos buscando no monte, Deus estava nos dando uma autoridade tão grande. Esse homem era aqui do ministério, seguiu o caminho dele, está abençoado, hoje é cantor com a esposa dele, canta para Jesus. E nós estávamos descendo ao monte e veio um redemoinho naquela terra, irmão, e o redemoinho era grande.
e saia levando tudo, lixo, papel, e veio na nossa direção, e a gente viu que aquilo era algo espiritual. Mas a gente estava no óleo, ele olhou assim, ele só fez assim, ó, como a distância daqui até o último crente que está lá no banco, o redemoinho do nada, vá, foi para o meio do mato. E eu falei, rapaz, me passa um pouquinho dessa autoridade aí, porque o negócio está forte na tua vida. Quando tem unção, não precisa nem falar. Os demônios conhecem quem tem unção de Deus. Na unção basta você pisar, e eles que tratem de arrumar as malas deles e ir embora, senão serão queimados e fulminados pelo poder que Deus deu à igreja. E se você tem unção da glória, e se não tem, pega! Aleluia! E outra coisa, Deus dá unção para quem quer edificar. Se você quer unção para usar o poder contra o seu irmão, Deus não vai dar. Porque João chegou de Samaria e falou, olha, Jesus, não nos hospedaram lá. Nos dá poder e autoridade para a gente mandar fogo e queimar todo mundo vivo. Jesus olhou para eles e disse, ei, vocês não sabem de que espírito vocês são, não? Vocês não são do espírito maligno de Satanás, vocês são do espírito do Deus que dá vida. Eu que sou Deus não vim para matar, não vim para julgar, mas para dar vida ao que precisa. Então vocês que façam mesmo. E se for para usar poder, mandar fogo, para lascar e destruir, destrua com o inferno, destrua com Satanás. Usa essa sua ira que você está aí e joga tudo em cima dele. Hoje você queima todos os demônios, amarra ele e lança eles para o inferno. Faz isso. Eu faço isso e Deus me testifica em visão. Deus já me mostrou um demônio horrível, que ele vinha para cima de mim e eu amarrava ele. Quando eu falava a palavra está amarrado, abria-se um buraco no chão em forma de redemoinho de fogo e começava a girar. E quando ele estava quase perto de mim, eu falava, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja lançado no quinto dos infernos. Aquele fogo puxava aquele demônio para baixo. Ou seja, Deus confirmando, é necessário termos a unção e voltarmos a ver o mundo espiritual e saber que a nossa guerra não é contra carne e nem sangue, é contra principados, potestades, hostes espirituais do mal e toda a sorte de demônios que escravizam as pessoas. Na unção você faz isso. Poder, para quê? Diga assim, poder para testemunhar a respeito de Jesus Cristo e realizar a sua obra. Diga glória a Deus por isso. Terceiro aspecto, já estou terminando. Ele diz que o Espírito nos selou. A palavra selar dá entendimento de propriedade adquirida. Quem já viu, quem já comprou aquele móvel, aquele eletrodoméstico que tem o símbolo, o selo do Inmetro? Quem já viu esse selo do Nzinho assim? O que aquilo quer dizer? Que o negócio tem garantia, está funcionando. É uma coisa que realmente é uma propriedade legal, entendeu? Que tem um dono correto, que fez o negócio certo, que vai funcionar. Então o Espírito Santo, a terceira obra feita em nós é nos selar, nos fazer propriedade de Deus. E como propriedade de Deus, a primeira coisa que nós temos que entender, oh glória a Deus, nós temos o caráter de Deus. Se nós somos propriedade de Deus, nós temos que ser igual a Ele. Eu já fiz isso e tem gente que faz, irmão, coloca o adesivo no carro, propriedade de Jesus. Ô, mas isso é coisa de gente que está começando na fé, irmão. Eu ganhei um Monza, ô carrinho abençoado. E esse Monza, a primeira coisa que eu fiz, cai nos pedaços, irmão. Todo destruído, parecia mais cor de Durepox do que o azul dele, ciano. Queimado nos capuz. Aí eu botei o adesivo, né? Assim, Jesus deu, vou dizer, propriedade de Jesus, é só para as coisas de Deus. Aí um dia eu saí, irmão, e estava lá um pessoal comentando, olhando para o carro e falando assim, que esse povo coloca esse negócio de propriedade de Jesus? Eu não entendo, para que isso aí?
E eu fui ver, irmão, é mesmo, né? Nem eu estava entendendo por que eu fazia aquilo ali. É primeiro amor mesmo. Porque eu fui entender que quem é propriedade de Jesus sou eu e é você. E outra coisa, como propriedade de Jesus, ninguém nos toca. Eu sou intocável. Ninguém toca em mim, ninguém toca em você, a não ser que o dono permita. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos guardados, protegidos. Ele é o nosso dono. Aleluia! Pega aí nesse crente aí que não entende mais nem o que eu estou pregando e fala para ele: você está selado. Você tem o selo de propriedade de Deus. Que lindo, hein? Anda no mundo espiritual, hein? Já pensou? Os demônios olham os selos, se a patente. Pá. Você sabe o selo? Nem bruxo e macumbeiro trisca lá no cemitério, porque tem um anjo com a espada dizendo: esse aqui está selado. Esse aqui você não trisca, esse aqui você não pega. Está guardando a ressurreição dos mortos, porque ele é selado. Quem não tem Cristo, os bruxos vão lá, come o coração, come o fígado, arranca dente de ouro, faz tudo que quiser. Agora, crente selado, até depois de morto, é propriedade de Deus. Diga assim, quarta obra. Diga assim, empenhorar. Quem já viu essa palavra? Empenhorar. A gente diz: você me deixou empenhado, né? Olha, quando as pessoas, geralmente quando as pessoas tinham muitas dívidas, ainda hoje é assim, acredito, elas, para demonstrar que mesmo saindo dali, elas iam pagar aquilo que elas deviam, elas deixavam algo de muito valor. Por exemplo, uma herança da família, um relógio muito caro, que ele queria, claro, ele não queria perder, mas para dizer que ele ia voltar lá, então ele deixava o objeto de valor empenhorado até a sua volta para resolver e quitar aquela dívida. Então, quando Deus nos fala que a obra do Espírito Santo também é nos empenhorar, é um penhor, ele está dizendo algo muito interessante. Ele está dizendo que embora nós estejamos aqui no mundo, quem está me ouvindo glorifique ao Senhor. Embora nós estejamos aqui no mundo, nós não somos do mundo. Embora estejamos aqui, nós não somos daqui. Você vai dar um glória. Quando ele fala de penhor, ele fala daqueles que estão preparados, escolhidos, para quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, ele subir. Você é o penhor de Deus. Quando Jesus voltar, vai dizer: você não vai ficar aí não. Vem cá, eu te pego, então tá. Volta pra mim. Só os empenhorados que vão subir no arrebatamento. Dá um glória a Deus para encerrar essa mensagem. Grita e pula, fala em língua estranha. Exalta. Eu vou subir. Se tiver só eu e outra pessoa para subir, quem é além de mim? Quem é que vai subir aqui para reinar com ele? Se coloque de pé nessa noite aplaudindo o Senhor. Queria chamar a irmã Jenane aqui rapidinho. Graças a Deus. Espírito de Deus, eu vou fazer o que o Espírito me manda. Aqueles que estão com problema de se firmar no Senhor, ou ainda não tem uma unção sobre a sua vida, ou precisa de estar selado como propriedade, o inimigo ainda pinta, borda, faz o que quer na sua vida e você não entende o porquê. Ou você precisa de se fortalecer para que naquele dia você venha subir, que você não fique aqui na terra porque você não é daqui. Eu quero que você venha aqui à frente rapidinho. Eu vou estar abençoando a sua vida, eu vou estar profetizando sobre você. Essas 4 obras, crente não pode viver sem essas 4 obras do Espírito sobre a vida dele. Isso é muito importante. Irmão Léo, prepara portões celestiais aí para a Jenane aí, porque nós vamos subir. Nós não somos daqui. Por isso que temos que firmarmos no Senhor.
Nós temos que estar presos no Senhor. Nós temos que estar, olha aqui, presta atenção, ungidos no azeite, no óleo, para realizar a obra de Deus. Porque fé sem obras, ela é morta. E nós temos que estar selados como propriedade, segundo o caráter de Deus, para que o penhor do Espírito aconteça em nós. E você vai orar aí, você sabe qual é o seu problema. Pastor, meu problema é que eu não consigo firmar. Eu sou aquele crente macaco, fico de galho em galho. Eu estava aqui hoje já planejando outra igreja para ir. Pastor, eu sou crente domingueiro, eu posso estar aqui na quarta, eu posso estar aqui na sexta, mas eu não fico, eu não me firmo. Você vai orar com Deus e vai pedir que Ele firme os teus pés na rocha, porque o negócio é sério, não podemos brincar. O diabo está destruindo muitas pessoas uma hora dessa que conheceram a verdade. Eu quero que você, pastor, meu problema é a unção. Eu preciso da unção de Deus para falar do teu amor, para trazer as pessoas para a igreja, para levar Deus a elas, porque eu sei que o reino tem que crescer e esse papel é meu. Eu tenho que cumprir o meu papel. É hora de você falar com Deus aí. Eu preciso de um selo, eu preciso de uma confirmação de que realmente eu sou teu. Eu quero uma certeza de que eu vou para o céu. É a hora de você orar. Pastor, estou precisando dos 4. Pede a Deus, Deus vai dar. Não vim aqui brincar. Tenho me consagrado para isso, para que a mensagem do Evangelho, que é mensagem mesmo de verdade, ela seja acompanhada de sinais. O que eu preguei aqui vai acontecer na vida de pessoas aqui. E eu sei que obreiro não vai precisar de pedir porque já tem, né? Vai administrar. Aramas conde faço e declesse. De conde faço e dirás. Fecha os teus olhos. Louvado seja o Senhor Deus. Enquanto a irmã louva, porque o fundamento de tudo isso é a gente ir para o céu completo. E quem está guardando os portões celestiais se abrirem aqui? Irmão, sabia que eu pensei nisso hoje? Eu estava olhando ali nas redes sociais algumas mensagens evangélicas. Eu acabei vendo um vídeo de uma cena de um homem machucando uma mulher, batendo ela com um pau. Eu fiquei tão doído com aquilo. Eu fui pro meu quarto e falei: Jesus, nessas horas a gente quer ir para a glória. Irmão, quem está preso nesse mundo, misericórdia, isso aqui é um lixo. Isso aqui é podre. Essa terra está gemendo por causa do pecado. Ela não aguenta mais, ela está vomitando. A natureza pede a redenção desta terra. O que você está preso aqui? Qual é o ídolo que está no seu coração? Gente que está aqui fazendo desafio com Deus, porque se Deus não atender a área sentimental, a financeira, a familiar dele, ele larga Deus. Misericórdia. O mundo está perdido. Nós vamos brilhar aqui até o momento que Jesus nos chamar. Eu profetizo que o Espírito Santo vai gerar em você vontade de ir para o céu. Mas não simplesmente ir, fazer o seu papel aqui, fazer tudo o que você puder por Ele, porque você sabe que em breve Ele está voltando. Fecha os teus olhos, fala com Deus. A irmã Dianane pode louvar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, firma os nossos pés na rocha. Firma, nos dá unção, nos cela, nos leva no arrebatamento. Nós aguardamos a tua volta ou a ressurreição dos mortos, ó Senhor. Me falaram de um lugar, deixa o Espírito Santo te tocar, de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está.
Deus confirma a unidade da igreja. Deus confirma a nossa comunhão com Ele. É Ele assentado que nos unge com autoridade e poder para vencer. Deus nos deu o selo da verdade. Somos propriedade sua. Que vem do nosso eu creio coração. Que o Senhor está voltando para nos levar. Nos deixou nessa terra como penhor, mas volta. Santo, santo, eu irei cantar quando passar nos portões. Você vai pro céu celestial. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando hino. Recebe o que você está pedindo hoje. Vai recebendo de Deus. Em nome de Jesus. Louvor sempre, sempre e nunca mais cuida de voltar em adoração. Ele sara as suas feridas. Ele te levou. Você é dele, você é dele. Sempre e nunca mais voltar. Aleluia. Hoje eu sei que este lugar O Espírito Santo te não se toca aí no pode seu lugar. comparar, pois riqueza é que não falta. Chega de queda no nosso meio. Chega de pessoas se desviando. Eu profetizo crentes firmados na rocha. Você não vai cair. Você não vai desviar. Porque Jesus ainda não voltou para tirar. Voaremos com a canção. Aguenta. De livre viveremos. Aguenta mais um pouco. Porque vai chegar o dia. O grande dia. Ele vai nos buscar. Ele vai. Santo, santo, eu irei quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Adore, adore. Para sempre estarei bem juntinho quando eu lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia. Aleluia. Deus, pode continuar adorando, porque o Espírito Santo está operando. Estou com deface. Você está recebendo. Narguemancho no reface.